Olá, tudo bem com você? Vamos lá começar mais uma live. Hoje falando de amor ou somente conveniência. O que será que sustenta um relacionamento? Do que nós precisamos para sobreviver dentro de um relacionamento? Eu vou aguardar só um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando que estamos entrando online. Se você está vendo essa live gravada, já deixa seu like, deixa seu comentário. Se está no YouTube, se inscreve no canal. Já ativa lá o sininho para você receber os próximos vídeos. Quem está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Eu vou escrever aqui no comentário o tema da live e eu quero que vocês me falem, por gentileza, se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, que eu estou sem fone. Senão a gente dá um jeitinho aqui. Sejam muito bem-vindas. Temporada em Porto Seguro. Nossa, já deu vontade de ir lá, né? Seja bem-vindo, Sara também, Wagner, Sardelli, meu paizinho lindo, beijo, seja muito bem-vindo, vou fazer aniversário amanhã, né? Carlos, seja bem-vindo também. Deixa eu colocar aqui, amor ou somente conveniência. O que será que tem sustentado os relacionamentos? O que será que tem na maioria dos relacionamentos que a gente vê? Fala pra mim, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Você tá alto? Eliane, Michele, sejam bem-vindos. O que vocês acham? Vocês que já estão aqui participando comigo, vocês acham que existe mais relacionamentos pautados no amor ou mais relacionamentos pautados na conveniência? Porque é conveniente, é confortável, é cômodo estar nesse relacionamento. Uma coisa é certa, os dois sempre há em um relacionamento amoroso, né? Sempre há pelo menos um pouquinho de amor e pelo menos um pouquinho de conveniência. O fato é, o que será que predomina na maioria dos relacionamentos? Será que é a conveniência ou será que é o amor? Isso que eu tô trazendo para vocês hoje. Alguns indícios, alguns sinais, né, de que esse relacionamento tá mais pautado em cima da conveniência do que do amor. E como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode fortalecer essa relação e que seja mais amorosa? Sara, você acha que é mais na conveniência? A maioria, né? A maior parte dos relacionamentos? Quem mais? Fala pra mim. Leila, seja bem-vinda também. Vanderlene, Nidim. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês quiserem, vamos compartilhar essa live, vamos convidar mais pessoas para participar. Hoje é terça-feira, um tempinho fresquinho aqui em São Paulo. Todo mundo é daqui? Fala aí de onde que você é também para eu saber. Vamos convidar mais gente, esperar um pouquinho enquanto as pessoas vão sendo avisadas. Carla Oliveira, seja bem-vinda também. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu até anotei uma frase e amanhã vou colocar de manhã lá na minha linha do tempo, né? Que é assim, se você tem dúvida se o relacionamento é mais tá sendo mais por conveniência do que por amor, você vai ter certeza o que é que tá predominando aí na hora da dificuldade. Porque na hora que um casal começa a passar por dificuldades, grandes dificuldades, é onde a gente percebe se esse relacionamento era pautado no amor ou na conveniência. Tiago, seja bem-vinda. Santana do Parnaíba, que maravilha, seja bem-vinda. O que acontece, né, gente? É claro que para um casal ficar junto, precisa ser conveniente para os dois. Porque senão, o ideal seria o quê? O amor incondicional. O que seria o amor incondicional? Aquele amor que a mãe tem pelo filho. Sabe aquele amor que o filho não precisa fazer absolutamente nada, que a mãe ama? Quando a gente é mãe, quem aí for pai e mãe vai entender muito o que eu estou dizendo. Mãe, seja bem-vinda também. Vai entender o que eu estou dizendo. Quando a criança nasce, quando está lá no berço, ela chora, você já está 10 noites sem dormir. Mas ela fala, ai meu Deus, eu não acredito. Mas na hora que você olha no berço e olha aquele rostinho chorando, ai, não existe mágoa, não existe cobrança, não existe nada, é só amor. Você pega aquela criança, você amamenta, você cuida. Então aí é um amor incondicional. Você não espera nada em troca daquele bebê, porque ele não pode te oferecer nada em troca, além da sua companhia, além do trabalho, além de tudo aquilo que ele te proporciona de amor. Cada experiência
mas é mais uma experiência de amor. Então esse é o amor dentro dos relacionamentos, gente. Seria lindo, né? E não tô falando só em relacionamento amoroso, não. Tô falando em qualquer tipo de relacionamento. O amor incondicional é maravilhoso. Por exemplo, dentro de um relacionamento, vou colocar o meu, vou dar o meu exemplo, mas você se coloca aí no lugar para ver se isso faz sentido. Eu faço as coisas para o meu marido, para os meus filhos, sem esperar nada em troca. E isso eu considero que seja um amor incondicional. Tipo, eu entrego algo que ele me pediu ou que ele precisa, no momento que eu percebo que ele está precisando, eu faço algo e eu não peço nada em troca. E isso faz parte do amor incondicional. Mas na convivência, não existe esse negócio só de troca de amor incondicional. Por quê? Porque existe combinados. E dentro de um relacionamento precisa ter equilíbrio nesses combinados. Então eu o amo e eu o ofereço aquilo que está ao meu alcance, que não vai me prejudicar, sem pedir nada em troca. Ótimo, isso é perfeito. Mas a partir do momento em que ele me desrespeitar, né, se acontecer, dele começar a me desrespeitar, começar a me destratar, se ele não contribuir em absolutamente nada para minha vida, na educação das crianças, se ele me trai, eu não estou disposta a superar tudo isso para ficar junto. Entende? Então, no relacionamento amoroso, nesse relacionamento que a gente tem hoje, né, entre casais, é uma troca. Não adianta a gente querer só pregar o amor incondicional, porque isso não vai dar. O áudio pra mim tá dando uma travadinha. Mais alguém tá? Vocês estão me entendendo? Que às vezes dá umas travadinhas, mas mesmo assim dá pra entender, né? Fala aí pra gente. Então, não adianta a gente querer esperar do outro apenas um amor incondicional. Ele vai me dar de tudo. Porque dentro de um relacionamento de casal, se um dá demais e o outro só recebe, começa a ter um desequilíbrio. Isso eu achei muito interessante, que quem trouxe essa teoria para nossa, até onde eu conheço, foi Bert Hellinger, nas constelações familiares. Ele fala, quando uma pessoa dá demais em um relacionamento, o que seria dar demais? Por exemplo, quando o marido, vamos dar um exemplo do marido. Quando o marido começa as contas, um exemplo, né? O marido só trabalha fora e a mulher fica em casa, cuida dos afazeres da casa e cuida das crianças. Um exemplo. Se esse marido trabalha fora e supre a necessidade financeira da casa, e ele chegar em casa, ele ainda for fazer comida, lavar roupa, cuidar da educação das crianças, fazer dever de escola, você acha que esse relacionamento vai funcionar por quanto tempo? Ou seja, a balança fica desequilibrada. Exatamente, Tiago. A balança fica desequilibrada, esse relacionamento não vai funcionar. O mesmo seria o contrário. Supondo que o marido está desempregado e a mulher trabalha fora. E aí ele fica em casa. Quando ela chega, ela vai lavar, passar, vai cuidar de casa. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque está em desigualdade a troca. Então, é ideal que dentro dos relacionamentos haja um amor incondicional? Sim. O que seria então um amor incondicional? Eu faço por ele sem esperar nada em troca. Se ele me pediu, ou então, tipo, eu vou fazer almoço, faço para todo mundo. Não espero que alguém vai lá lavar a louça depois porque eu fiz. Agora, sim, espero que vá, porque moramos juntos em uma comunidade e faz parte, né? Todo mundo tem responsabilidade nesse ambiente. Agora, dou uma ajuda, tenho um tempo para escutar o que o outro está falando, faço um carinho sem esperar nada em troca, faço um elogio sem esperar nada em troca. Isso é perfeito. Porém, então, existe dentro dos relacionamentos, sim, o amor incondicional, é ideal que exista. Se não existe, precisa trabalhar, né, dentro desse casamento para que venha esse amor sem esperar nada em troca e sem impor condições. Mas também existem os combinados, que aí entra as conveniências. Agora, o que seria então conveniente? É conveniente para mim, além do amor que eu sinto pelo meu marido, é conveniente que eu esteja com ele, porque juntos nós podemos fazer muito mais coisas juntos, nós dois, os nossos filhos são em conjunto, tem N situações que a gente faz junto, porque a gente é parceiro, porque a gente é companheiro.
Entende? Então é conveniente, além do amor, também é conveniente que eu fique com ele. Porque se ele não acrescentasse nada na minha vida, não seria conveniente, por mais que eu tivesse amor. É o que acontece em muitos relacionamentos, onde as pessoas dizem que amam, né? Que tem um amor louco, só que não tem nada em troca. Além desse amor, só oferece, oferece e não recebe nada em troca. Então não demora muito para eles começar a cansar e começar a sair desse relacionamento, ou então começar a adoecer, começar a se anular, entende? Aí começa a vir os sintomas de um relacionamento desequilibrado. Robson, seja muito bem-vindo. J. Muniz também, seja bem-vinda. Arthur, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Quem mais aqui? Dá para entender, né? Tá bom. Então vamos lá, gente, se ficar alguma dúvida aí no que eu falar, se ficar mal entendido, coloca aí pra mim, que aí a gente já volta, tá? Então quer dizer, o amor incondicional, eu acredito que uma pessoa que já chegou no nível de amor incondicional pra tudo, já falo, Sara, sem esperar absolutamente nada em troca, são pessoas que já não estão mais apegadas a um relacionamento amoroso. Tipo, pessoas como a Madre Teresa de Calcutá, que viveu a vida toda, né, para ajudar pessoas, Gandhi, e entre outros nomes, né, Cristo, entre outros nomes que fizeram tanta história através do amor incondicional. Mas aí já não estariam mais, Toninha também, seja muito bem-vinda, já não entra mais em relacionamento amoroso, né? Porque esse relacionamento amoroso é um relacionamento que a gente quer suprir as nossas necessidades, necessidades básicas, necessidade de companheirismo, necessidade de reconhecimento, necessidade de afetiva, sexual, tudo isso a gente busca onde? No relacionamento amoroso. Então, claro que há muito tempo se fala, né? Eu vou aquela questão da metade da laranja. Não, a gente não pode ser uma metade da laranja, ninguém é meio, não é? Tem que ser 2 laranjas inteiras. Mas de uma certa maneira, o casal, ele se completa, ele se complementa, porque aquilo que um tem, o outro não tem. A mulher busca no homem, ou mesmo que seja dentro de uma relação homoafetiva, uma pessoa busca na outra aquilo que ela não tem. E é assim que eles se complementam, que os dois juntos conseguem viver, conseguem levar a vida e crescer juntos. Porque se um tivesse tudo, não precisava do outro. Então a gente busca no outro aquilo que a gente não tem. Tá certo isso? Entendido? Então, o que seria o amor o que seria os sintomas, né, que a Sara perguntou? Quais são os sintomas de uma relação desequilibrada? São sintomas de, primeiro, infelicidade. Infelicidade, porque se eu estou em uma relação onde eu me sinto desvalorizada, onde eu me sinto abusada de várias maneiras, né? Não necessariamente de abuso físico, mas seja psicológico, seja de qualquer forma, eu preciso sentir que o que eu invisto nesse relacionamento está sendo compensado pela outra parte. Entende? Eu preciso sentir isso. Se eu dou muito carinho pro meu marido, eu sou carinhosa, eu vou lá e faço carinho, e dou beijinho, e dou abraço, e faço massagem, e ele nunca toca em mim, vai chegar uma hora que eu vou cansar disso, falar, não quero mais isso. Porque, poxa vida, eu não tô sendo retribuída. Entende? Então, essa é a relação da troca. Só que pela lógica, quando você começa a fazer carinho nele, é muito, né, 99% das chances dele retribuir. Então, por isso que a gente fala, você quer alguma mudança nesse mundo? Você precisa ser a mudança. Você quer uma mudança no seu relacionamento? Comece você a oferecer aquilo que você deseja ter, porque a gente acaba recebendo de volta aquilo que a gente dá. E detalhe, né, dá sem intenção de ter de volta, porque aí você vai ter. Ou seja, dá de coração. É interessante isso, né, porque acaba indo e voltando. Isso é o amor incondicional. Eu faço carinho porque eu gosto de receber o carinho, mas eu também gosto de fazer o carinho. Então, eu estou suprindo a minha necessidade a partir da hora que eu faço. A partir da hora que eu começo a cobrar o outro, eu já estou dando para poder receber. Mas aí que tá, dentro de um relacionamento amoroso, ninguém suporta dar a vida inteira sem receber nada em troca. Isso não só no relacionamento amoroso, gente. Se a gente for perceber, até numa relação de amizade, até numa relação de filho e pai, né? Situações onde as pessoas moram na mesma casa e esperam que os outros reconheçam o que o outro faz.
Então é aí que entra aquelas questões das ingratidões, né? Ai, não faça pelo ingrato, porque depois ele vai falar que não te pediu. De fato, não pediu, não faça. Mas na prática isso não é tão simples. E eu entendo que não é simples. Aliás, é simples, mas não é fácil de colocar em prática. Tá bom, Sara? Então, primeira coisa é isso, é a infelicidade. Depois você vai começando a perder o gosto pela vida. Você vai começando a perceber que você tá morrendo ao invés de viver. Porque o amor, eu já falei isso em outras lives, o nome amor significa anti-morte. Tudo que gera vida é amor. A partir do momento que eu só tenho cobrança, que eu só tenho conveniências dentro de um relacionamento, eu vou começar a me sentir morta. Vou começar que eu não sentir que eu não tenho mais vida, que cada dia que passa eu tô menos viva e não mais viva como devia ser se tivesse realmente um amor verdadeiro, tá bom? Então o que seria? Por que tem tantos casais, tantos relacionamentos pautados muito mais na conveniência do que no amor? Há muitos anos atrás, né, na nossa história, é muito falado, Yara, seja muito bem-vinda. É muito falado que os casamentos eram feitos apenas por conveniência. Muitos casais nem se conheciam antes do casamento. Tinha que casar e pronto, acabou. As famílias arranjavam, por quê? Porque tinham bens financeiros, propriedades, tinha o dote, né, que o pai da noiva tinha que pagar. Então era negócio mesmo, era contrato. Casamento eram negócios. E isso veio por muitos e muitos anos na nossa cultura, né, na cultura desse planeta, pelo que eu saiba, pelo menos na maioria dos países. E aí, naquela época, os casamentos eram para sempre. Então, tinha a parte boa? Tinha, tudo tem a parte boa, né? Porque já que era para sempre, o objetivo do casal era muito claro, tinha que viver para sempre. Então, se nós vamos viver para sempre, vamos fazer esse negócio dar certo. Se a gente tinha, Camila, seja bem-vinda, se a gente tinha que viver para sempre, não, casei, esse daqui não importa se fui eu que escolhi, se foi meu pai, se foi meu avô, se foi a família, se foi a sociedade, é com esse que eu casei, então é ideal que dê certo, né, que a gente viva bem. Então havia, assim, muitas relações com bastante respeito, com bastante carinho, com amor, que foi ao longo do tempo. Poderiam não ter a paixão, né? Porque o coração é quem escolhe por quem vai se apaixonar, mas a razão vai escolher com quem eu devo ficar. Então, se é conveniente eu ficar com essa pessoa que alguém escolheu para mim, era assim, não tinha questionamento. As pessoas eram acomodadas dessa maneira e viviam. Se viviam bem, se viviam mal, já é outros 500, né? Não vamos entrar nessa arte, mas eu sinceramente acredito que muitos deles viviam bem. Então, nessa época, existia o amor apenas por conveniência. O casamento, apenas por conveniência. Se existisse amor, era lucro. Tá bom, o tempo foi passando, graças a Deus muitas coisas mudando, e hoje nós temos a opção de escolher com quem vamos nos relacionar. Só que hoje o mercado ficou bem aberto, né? Então as pessoas já não tem tanto esforço para fazer que os relacionamentos deem certo. E nem que esse amor se perdure por muitos anos. Por quê? Porque tudo que a gente quer que fique vivo, que fique forte, que fique certo, a gente precisa investir. Investir tempo, investir energia. Dá trabalho pra caramba manter o amor vivo. Então, e dá trabalho pros dois, não é pra um só. E o relacionamento é uma via de mão dupla. Só que aí o casal se casa e começa a construir coisas juntos. Porque se casa normalmente apaixonados, certos de que vão viver a vida toda. Luzinete, seja muito bem-vinda. Certos de que vão viver a vida toda juntos. E aí começam a construir coisas. Aí tem filhos, compram uma casa, compram bem, compram um carro, né? Fazem amigos em comum. E aí, conforme vai passando, se o casal não estiver focado e estiver dedicando um tempo para esse relacionamento, esse amor vai desgastar. E aí não é que ele não existe mais, não é que ele morreu, ele só está lá embaixo de algumas camadas de orgulho, de ego, de cansaço, de N situações do nosso dia a dia. Daquela rotina cansativa, né, dos problemas, das contas e tudo aquilo que vem junto no relacionamento. Se esse relacionamento, então, desgastou e tá lá embaixo o amor esquecidinho, começa-se um relacionamento por conveniência. Aquela situação assim, poxa vida, nem tá legal assim ficar com essa pessoa, mas poxa, a gente tem uma casa, né?
Se a gente for vender e separar, aí tem a família, aí tem a sociedade, aí tem a religião, aí tem aquelas crenças, aí tem tantas coisas que começa-se o quê? Viver por conveniência. O amor fica adormecido, exatamente. O amor não é que ele não existe, ele está precisando de quê? De ações para que ele apareça novamente. Então tem pessoas que já se casam por conveniência. Não é nem a questão de tempo. Ah, não, me casei apaixonada, queria realmente uma vida junto e com o tempo o amor foi ficando adormecido, foi desgastando. Não é isso. Tem pessoas que já casam por conveniência. Analisam quem vai ser ali o parceiro e se casa. Alguns, hoje nem tanto, né, gente? Mas quantas pessoas há uns anos atrás se casavam para poder ter liberdade? Porque os pais não deixavam sair, né? Nada podia, não tinha nenhuma condição de ter uma vida melhor junto com os pais. Às vezes trabalhava muito, às vezes ajudava e tal. E aí se casava para sair de casa, achando que ia ter liberdade e que ia viver melhor. E muitas das vezes vivia mesmo. Mas aí não foi uma conveniência. Não quer dizer que não haja amor. Pode ser sim, me apaixonei por aquela pessoa, mas eu tô saindo de casa não só porque eu me apaixonei, mas sim porque eu quero liberdade. Eu quero viver de maneira. Escolhe para dar uma boa. Tiago, ó as crenças limitantes aparecendo aí, ó. Outros se casam por medo de ficar sozinho, por medo da solidão. Percebe que o tempo vai passando e, ai meu Deus, não me apaixono, não consigo ninguém e tal. Aí escolhe alguém, não, eu me dou bem com você, vamos juntar? Vamos dividir despesa, né? Porque daí a gente vai para uma casa, eu quero sair de casa, você também quer? Vamos morar junto, assim a gente vai dividir os gastos e a gente vai viver bem. E não é assim, né? Então, quer dizer, às vezes gosta, às vezes não gosta. E sai apenas por conveniência, para ter ganhos pessoais, para ter ganhos individuais. Isso pode funcionar? Pode, mas pode não funcionar também. Então tem situações em que o casal vive por conveniência, seja financeira, seja por status, seja para a família, para mostrar para a família que tá bem, seja pelo que os outros vão pensar. Enfim, não importa. Tem casais que vivem por conveniência e tá tudo bem, e eles se dão bem assim. Eles entendem que estão vivendo por conveniência, às vezes falam sobre o assunto, às vezes não, né? Fica fingindo que o outro não sabe, um fingindo que o outro não sabe. Mas se eles estão bem, tá tudo bem. Quem somos nós para julgar o relacionamento dos outros, não é mesmo? Se eles acham que juntos estão melhor do que separados, tá tudo certo. O único problema é quando essa conveniência começa a entrar em desequilíbrio e começa a causar sofrimento para uma das partes ou para ambas as partes. Porque eu não acredito que uma pessoa está sofrendo e a outra está de boa. Né? Eu acho que num relacionamento onde um sofre, o outro também está passando por uma situação delicada, mesmo que não seja o mesmo tamanho do sofrimento. Então, que relações são essas? Aquelas em que um se entrega demais e o outro fica por conveniência. Tipo, vou dar de novo um exemplo aqui. Vamos supor que eu faça tudo pro meu marido, incondicionalmente, eu faço de tudo, não cobro nada, e ele fica porque sim, porque tá fácil pra ele, tá bom. Ah, tá bom, tem alguém aí pra cuidar das minhas coisas, né? Pra ficar comigo, pra me fazer companhia, pra suprir as minhas necessidades pessoais e pra mim tá tudo bem, só que não se entrega no relacionamento porque não há amor. Então aí entra o problema. Aí entra a relação com os sintomas, que vai ter sintomas mais pra frente. Por quê? Porque um dos lados não tá bem. É claro que o outro também não tá, mas está acomodado. É o verdadeiro ou furor de cocô, que a Cristina Cairo fala, né? Tá fedido? Tá. Tô dentro da merda? Tô. Mas tá quentinho, deixa assim mesmo. Eu sei que não tá legal, eu sei que ela não tá feliz, eu sei que ele não tá feliz, eu sei que nós poderíamos estar vivendo uma vida muito melhor em outras situações, mas putz, dá um trabalho do caramba, né, pra gente separar. Então vamos ficar do jeito que tá mesmo e vamos levando com a barriga, né? Daqui a pouco os dois tá velho e os dois ficam juntos, um faz companhia pro outro. Então existem milhares, gente, de relacionamentos assim. Enquanto tá tudo bem pros dois lados, tá tudo certo. Por exemplo, um relacionamento onde uma pessoa muito mais velha se relaciona com uma pessoa muito mais jovem. Eu tô falando isso porque eu tô citando esses relacionamentos que muitas vezes chegam até a ser meio polêmicos. Porque
nós, seres humanos, temos uma tendência de ficar julgando o relacionamento do outro. E isso não cabe a nós. Então, quando a gente começa a olhar por outros ângulos, a gente vai parar de julgar o relacionamento dos outros e, consequentemente, vai viver muito melhor o nosso relacionamento também. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um homem muito mais velho que se relaciona com uma mulher, sei lá, 40, 50 anos mais jovem que ele, que tem bastante. Então, o que ele está buscando nesse relacionamento? A vida, a juventude, a vitalidade que ele já não tem mais, mas que perto dessa mulher mais jovem, ele se sente mais jovem, ele se sente mais saudável. Ele acha que a vida, tipo, tem muito mais tempo, enfim. Ele se acha que tá ganhando dentro desse relacionamento. E essa moça, o que ela busca nesse homem? Talvez seja segurança, talvez seja condição financeira, talvez seja status, talvez seja oportunidades que sem ele ela não teria. Então concorda que aí é um relacionamento por conveniência? Pode ser que haja amor? Pode, mas evidentemente tem mais conveniência do que amor. Tá bom para os dois? Os dois tá achando que tá equilibrado? Ótimo! Quem somos nós para falar que tá errado ou que tá certo? Se tá bom para eles, tá ótimo. O problema é quando um deles começa a sofrer, entendeu? Aí, quem que precisa buscar ajuda? Eles. Também a gente, né? Quem tá fora dessa relação não tem nada com isso. Mas é importante a gente entender por essa maneira pra gente não julgar o relacionamento dos outros. Tem outros relacionamentos por conveniência que também gera sofrimento, que é a questão do financeiro. Muitas pessoas que ficam com outras porque é o outro que banca, é o outro que supre toda a necessidade financeira. Porque se eu separar dessa pessoa, e isso, gente, existe muitas pessoas em relacionamentos abusivos, né? Assim, abusivos tanto psicologicamente quanto fisicamente, que permanecem em relacionamentos porque se eu deixar essa pessoa, eu vou morar aonde? Eu vou comer o quê? Teve uma época que quando eu tava lá em Palmas, eu dei uma palestra na... Ai, Jesus, como que era o nome? Defensoria Pública, que era justamente para as mulheres que sofriam com relacionamentos abusivos. E alguns relatos falaram exatamente isso. Mas se eu sair de lá, eu vou morar onde? Eu vou comer o quê? Eu não estou dizendo que isso justifica, porque quando a gente está preparado, né, e quando a pessoa quer, ela faz acontecer. Mas tem situações que são realmente muito delicadas e só quem passa para saber o que está acontecendo ali. É muito bonito as campanhas que a gente vê, é muito bonito o apoio de outras pessoas, mas quanto tempo vai durar esse apoio? Né? Até quando essa pessoa sente que tem esse apoio? Então, não estou dizendo que está certo, que está errado, longe disso, não estou dizendo que elas têm que permanecer ou que elas têm que sair, isso é uma decisão delas. Eu estou dizendo que não cabe a nós julgarmos as relações dos outros porque a gente não sabe o que tem ali atrás. Então tem essa questão do financeiro, então tanto seja por necessidade básica e fundamental, igual essa que eu estou dizendo, mas também existe aquelas que não querem deixar o luxo, né? Não, sozinha eu até tenho uma vida mais simples, mas eu quero ficar com o luxo que ele pode me oferecer. E fica. Se não há sofrimento nenhum dos dois lados, paciência, né? Que fiquem bem, que Deus abençoe, que seja uma relação que futuramente seja uma relação feliz. Também tem a dependência doméstica. Tem homens que permanecem em casamentos, por quê? Porque tem alguém para lavar, passar, cozinhar, tem alguém para cuidar das crianças e simples assim. E muitas das vezes ainda tem alguém que nem me enche o saco. Eu posso sair, vou pro bar, volto a hora que eu quiser e aí chego em casa, tá tudo certo. Fala pra mim se isso numa relação por conveniência. Porque quando há amor, eu me importo com o outro. Eu me importo se o outro tá sofrendo. Eu quero ouvir do outro como eu posso fazer para amar de uma maneira que ele goste mais de mim, que essa relação fique mais equilibrada. Então, tem muitas pessoas que não pensam assim e que levam essas relações dessa maneira. Se aquela pessoa que está suprindo, né, que está fazendo... E muitas vezes, esse tipo de relacionamento que eu estou falando doméstico, a mulher não é dependente financeiramente do marido, não. Ela mesma paga as contas dela, ela compra as coisas delas e mesmo assim ainda lava, passa, cozinha. Gente, é uma realidade que existe muito. Infelizmente, ainda existe, porque essa transição do patriarcado ainda não aconteceu, né? Nós ainda vivemos uma sociedade muito machista, onde a opinião do homem conta mais e tem muitas mulheres que se submetem a isso. Enfim, se estão vivendo e se está bem, está tudo bem.
Outro tipo de relacionamento que é também mais por conveniência do que por amor é aqueles que são preocupados com o que os outros vão falar. Então, muitas vezes é aquele casal perfeito nas redes sociais, é aquele casal perfeito nas festas de família, nas festas da igreja, nas festas onde tá pessoas conhecidas, mas dentro de casa, ó, pau tora, né? É só briga, é só conflito, é uma desigualdade de pensamento, não tem a menor compatibilidade. Então também são relações que estão mais por conveniência, porque eu não quero encarar a sociedade, eu não quero encarar quem está lá fora, então eu vou permanecer nessa relação, muitas vezes com o seguinte discurso: enquanto meus filhos estiverem pequenos, eu fico nessa relação, depois eu não sou mais obrigada. Isso acontece, são decisões também, né, que muitas mulheres tomam. Algumas fazem, depois que os filhos crescem, se separam e vai viver a vida delas, mas também causa sofrimento. Então é um tipo de relação que não é por amor, que sim, pode haver um afeto ali, mas não é um amor romântico, não é um amor de desejo de homem e mulher, mas acaba permanecendo por conveniência, que também vai ter sintomas a longo prazo. E tem outras pessoas também que ficam num relacionamento por conveniência só por medo da solidão, por medo de se deparar consigo mesmo, por medo de chegar em casa e não ter ninguém lá esperando. E aí acaba engolindo vários sapos, acaba, assim, permitindo que o outro faça absurdos com ela, porque tem medo de ficar sozinha, porque tem medo de não encontrar outra pessoa, porque tem medo de nunca mais ter um relacionamento, tem medo de envelhecer sozinha. Isso também acaba sendo uma relação por conveniência. Olha só, né? Que doido. São coisas tão simples, mas que acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. Tem um outro tipo também de comportamento que sustenta um relacionamento por conveniência. E esse, como assim como todos os outros, não é só relacionamento amoroso, não. Também relacionamento entre amizades, relacionamento de pai e filho, de neto, né, de tio, enfim. Qualquer pessoa que divide o mesmo espaço. Que são pessoas que permitem que o outro continue sendo uma pessoa disfuncional. Como assim? Vamos supor, uma pessoa bebe demais. Agora eu vou dar um exemplo de filho e pai e mãe, né? O filho bebe demais, bebe, chega em casa bêbado e tal. E aí todo mundo tá contra aquela pessoa, fala: poxa, você tem que procurar ajuda, isso já não tá legal, tá te atrapalhando. Mas a mãe, que é quem cuida da casa, ele tem que procurar ajuda. Não dá um checkmate, né? Fala: meu filho, acorda pra vida e tal. Então, ele fica com aquela mãe, não é por amor, é porque tá fácil, tá cômodo. Eu até acho também que tá meio desconfortável esse negócio, mas ela não reclama, tá tudo certo, tem alguém pagando minhas contas. Então, isso também acontece entre marido e mulher, não acontece? Vocês já viram situações assim? Então, às vezes o marido, um exemplo, né? O marido trabalha, tem o dinheiro dele, só que bebe o dinheiro dele no meio do mês inteiro. Bebe. E a mulher acaba suprindo com a conta da casa, com as contas da casa, suprindo com as necessidades básicas ali, e mesmo assim permanece nessa relação. Então ele até acha, né? Todo mundo tá falando pra ele: cara, isso não tá certo, né? Você precisava dar uma revisada. A mulher até reclama, mas não impõe, não coloca um limite nessa relação e continua aceitando. Acha que está ajudando, acha que está amando dessa forma, só que concorda que ela está atrapalhando? Está atrapalhando a evolução do outro? Porque se põe um limite, fala: não, meu filho, comigo não é assim não. Você quer ficar comigo, vai ser assim. Porque ou você procura ajuda se está difícil sair sozinho, ou então você vai precisar procurar um outro jeito, porque assim não dá. Você vai estar ajudando o outro. E isso tanto entre o casal, quanto em relações de pai e filho, de amigos, né? Desde que tenham convivência. Então, nem sempre a gente passando a mão na cabeça do outro com um ato... Eu tô falando da bebida, mas pode ser com ato de raiva, de nervosismo, sabe? Pessoas que quebram as coisas dentro de casa. Pode ser com outros vícios. Pode ser com... Até anotei aqui, ó. Ciúmes doentio. Quando você vai permitindo que o outro vai tendo ataques de ciúmes e você vai começar a se anular, começa a trocar as roupas, começa a sair das amizades, começa a parar de frequentar os locais.
Assim vai indo que você vai alimentando aquele sentimento, aquele controle do outro, achando que é amor, maquiando isso como se fosse uma coisa legal. E também pessoas que têm aqueles ataques infantis, sabe? Então, assim, às vezes o cônjuge até acha bonitinho. Ai, ficou tão bravo, bateu porta, quebrou mesa, né? Bateu na janela, gritou. No outro dia fala, nossa, ele me ama mesmo, né? Porque tá maquiando. Tá fazendo o quê? Tá alimentando o comportamento disfuncional. E assim sempre começam os relacionamentos abusivos. Ninguém começa um relacionamento abusivo batendo. Sempre é com ataque verbal, com ataque psicológico, com uma pressão de uma maneira diferente. Faz sentido isso, gente? Agora, na quarentena, ficou bem claro, né? Essa questão das conveniências. Muitos e muitos casais estão, né, se separando ou procurando informações ou procurando ajuda por conta de ter ficado muito tempo juntos e percebido que está tendo muito mais conveniência do que amor. E quando se tem um amor forte que é capaz de passar por dificuldades, mesmo existindo as conveniências, o que prevalece é o amor. E juntos eles vão encontrar soluções, vão procurar ajuda, vão fazer algo para que esse relacionamento se fortaleça. Agora, ficar muito tempo junto com uma pessoa que você só convive por conveniência, é claro que vai dar ruim, vai ter problema e vai buscar realmente se separar ou então começar a pensar mais nisso. Aumentou, parece, eu estava vendo hoje no artigo que 50% dos casos de divórcio, 54% nos casos de divórcios em relação ao ano passado, né, por causa da quarentena, por causa da pandemia. Aí eu pergunto, será que esses casais começaram a refletir como a vida é sensível? Como que de repente uma coisinha assim que invisível, né, pode acabar com a vida de alguém e começaram a refletir o que eu estou fazendo da minha vida com essa pessoa? Será que está compensando? Ou será que foi mesmo a incompatibilidade de gênero que começou a pesar muito? Você percebe que alguns relacionamentos que são por conveniência começam a se desfazer. Porque vai chegar uma hora que se a gente parar para pensar que cada dia vivido é um dia a menos na nossa vida, a gente começa a dar mais valor à nossa vida. A gente começa a agradecer mais os dias que a gente tem. E aí fazer coisas diferentes, fazer coisas que nos deixam pessoas melhores e não motivos para ficar reclamando. Gente, faz sentido tudo isso? Valeu a pena? Acho que o que eu tinha para passar para vocês, que eu anotei aqui, exatamente isso. É aquela coisa, né? O coração escolhe quem a gente vai amar, por quem a gente vai se apaixonar, quem que vai ser, né? Quem que vai te dar aquele gás? Mas acaba sendo a razão que escolhe com quem você vai ficar. Porque se você se apaixona por uma pessoa que não dá menor manifestação de interesse por você, que sentido faz você ficar nessa relação? Será que só o amor vai prevalecer e vai dar conta de manter esse relacionamento? Eu acho muito difícil isso acontecer. Porque a longo prazo essa pessoa vai começar a se anular e vai começar a adoecer. E aquele outro que também está ali por comodismo, por conveniência, vai se cansar. Vai começar a se interessar por outras coisas, começar a arrumar fugas para sair de casa, para não voltar mais para casa. E aí entra em outros temas, né? Que é irresponsabilidade afetiva, quando você percebe que o outro está muito envolvido e você não. E mesmo assim, você tira proveito daquela relação. Entra naquela questão da toxicidade, né? Da gente ficar com pessoas que roubam a nossa energia. Enfim, entra em N questões. E tudo por quê? Porque existe ali um interesse próprio, individual, que não é com a pessoa. Então existe sim muitos relacionamentos por conveniência e que se dão bem e que tá tudo certo, que a gente não tem nada que ficar julgando e nem falando, você acha que horror, fulano fica com Beltrano por causa disso, por causa disso. Se tá bom pra eles, o que a gente tem com isso? Que sejam felizes. Agora, aqueles relacionamentos que estão causando sofrimento, se você pode ajudar, ajude. Se você não pode, também não julgue, porque você não sabe qual o motivo que leva aquele casal a permanecer naquele relacionamento. O fato é, tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito. Durante um processo para fortalecer esse relacionamento, a gente, na verdade, fortalece as pessoas e não exatamente o relacionamento. Fortalece as pessoas para colocar as ideias no lugar e ter clareza do que querem no futuro para tomar a melhor decisão para eles. Nem sempre a pessoa passa por um processo
igual que eu ofereço, de coaching junto com psicanálise, ou uma terapia, ou coisa assim, nem sempre a pessoa passa por esse processo e continua no relacionamento. Às vezes se separa, mas se separa com respeito. E não necessariamente, mas muitos, depende do objetivo do casal. Muitos procuram ajuda para permanecerem juntos, outros procuram juntos para se separar. E gente, tá tudo certo, que sejam felizes. Se assim eles estão bem, que fiquem bem. Certo? Valeu a pena vocês estarem aqui comigo? Eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês. Põe aí os coraçõezinhos para saber que vocês estão aí, que estão me ouvindo. Terça-feira que vem a gente volta. E eu peço, se vocês tiverem algum aí, tema que vocês gostariam que eu abordasse, pode me mandar no direct, tá bom? O Thiago me mandou essa semana, obrigada, Thiago. E que a gente vai colocando aí em pauta. Combinado? Ai, que bom, Leila, que bom, que valeu. Fico muito feliz. Gente, vocês tenham uma excelente semana. Que seja realmente uma semana abençoada, né? Um começo de ano é abençoado. Com as coisas continuaram, como estavam em 2020, mas logo tudo se resolve. Aos poucos tudo vai entrando nos eixos. Beijos! Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigada por estarem aqui.